Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos bem-vindos aqui no canal do Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli. Nesse vídeo, especificamente, nós vamos tratar sobre a justiça gratuita na Justiça do Trabalho após a reforma, né, a famosa reforma trabalhista 13.467 de 2017 e, mais especificamente, vamos tratar de uma excelente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal através da ADIM 5766, que veio consagrar o direito de todos os trabalhadores terem amplo acesso à justiça. Bom, antes da gente começar a tratar o tema e explicar o porquê essa novidade, porquê essa decisão foi tão importante para os trabalhadores que têm aí o propósito de ingressar com uma reclamação trabalhista, é importante a gente relembrar que a Justiça do Trabalho sempre foi ali dentro do poder judiciário uma justiça que acolhia as necessidades, os pedidos de todos os trabalhadores que tivessem ali direitos violados pelos os empregadores. E a gente tem inúmeras decisões, inúmeros estudos, né, em termos quantitativos que comprovam que a maior parte dessas ações trabalhistas que estão em tramitação dentro da Justiça do Trabalho se referem a direitos bastante básicos, como, por exemplo, verbas rescisórias, horas extras, fundo de garantia, liberação de guia para acesso do fundo de garantia ou até mesmo acesso ao seguro-desemprego, empresas que deixaram de pagar os direitos mais básicos para esses trabalhadores. E, obviamente, quem trabalha tem o direito de receber. E a Justiça do Trabalho sempre esteve de portas abertas para receber essas demandas e fazer com que a justiça fosse consagrada, fazer com que as empresas, os empregadores, pudessem pagar e honrar aquilo que foi contratado com os trabalhadores. E também é importante a gente destacar que esse papel da Justiça do Trabalho também sempre foi considerado um papel social importante, porque muitas das vezes esses valores de direitos que foram violados serviam para a vida, para muitas vezes para sustento do trabalhador e da sua família. Então, a Justiça do Trabalho, ela desde quando ela foi inaugurada até os dias de hoje, ela sempre foi conhecida como uma justiça acolhedora, né? Uma justiça que visava sempre a pacificação, que sempre buscou acordo. E assim foi até a famosa reforma trabalhista, que nós já citamos, né? Da Lei 13.467 de 2017. E entre as inúmeras absurdos que gerou essa reforma trabalhista, violações de direitos dos trabalhadores, a mais preocupante foi aquela que feria o acesso à justiça. Isso porque lá no artigo 790 e 791 da CLT foi reformado para criar barreiras para que o trabalhador não tenha acesso à justiça do trabalho. As duas barreiras mais importantes eram aquelas que diziam que mesmo para aquelas pessoas que tinham direito à justiça gratuita, ou seja, que não pudessem pagar as custas do processo, caso a reclamação trabalhista fosse julgada improcedente, teria que ainda assim pagar com os honorários de sucumbência, que são aqueles honorários devidos ao advogado da parte contrária, e as custas do processo, principalmente relacionadas aos valores de perícia, né? Quando, por exemplo, tem uma doença ocupacional, precisa fazer uma perícia técnica, o trabalhador, mesmo sendo contemplado pela justiça gratuita, teria que pagar. Obviamente, meus amigos, que isso era uma completa e perfeita injustiça. Isso feria o princípio constitucional do amplo acesso à justiça. Essa reforma trabalhista, principalmente no que tange a esses artigos, eles acabavam retirando da justiça do trabalho essa natureza acolhedora que ela tem que ser, porque se trata de uma relação contratual de capital e trabalho. Então, nada mais correto que essa justiça seja aberta e que ela possa acolher todas as demandas de maneira ampla e totalmente completa. Ocorre, meus amigos, que isso perdurou e hoje, com uma reforma, com uma decisão, na verdade, uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que esses artigos que violavam o princípio do acesso à justiça eram inconstitucionais. Ou seja,
o trabalhador que ingressa no Poder Judiciário Trabalhista, na Justiça do Trabalho, pleiteando as suas verbas, pleiteando os seus direitos e que tenha direito à justiça gratuita, ou seja, que não possa arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu prejuízo próprio ou da sua família, tem direito à isenção total desses pagamentos, tanto dos honorários de sucumbência quanto das perícias a serem realizadas no processo. Isso, meus amigos, nada mais é do que uma excelente notícia, porque devolve aos trabalhadores uma ampla possibilidade de acesso à justiça, de buscar os seus direitos, de pleitear os seus direitos violados, principalmente aqueles mais básicos, como horas extras, fundo de garantia, aviso prévio, férias, 13º, direitos que são a sua maioria de pedidos perante a Justiça do Trabalho. Na verdade, essa decisão do Supremo acaba retirando o medo que muitos empregados tinham de processar os seus empregadores com medo de perder aquilo que muitas vezes não tem. Então, com isso, houve uma tranquilidade por parte da classe dos trabalhadores em buscar os seus direitos sempre quando for justo e sempre quando for necessário. Obviamente que essa decisão, 5766, essa ADIM, é uma decisão a ser comemorada, porque ela devolve a natureza da justiça do trabalho. Quer saber mais sobre esse assunto? A gente pede para que você se inscreva aqui no nosso canal e também nos acompanhe no Instagram, no @saberalei. Um forte abraço e até o próximo vídeo.